Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. O rosto com um fio de sangue, punho erguido e a palavra fight são imagens muito fortes de um candidato que, mesmo vítima de uma tentativa de assassínio, mantém a força. Fala, obviamente, de Donald Trump. A foto que correu o mundo tornar-se-á icónica, se já não é. Já há tatuagens, t-shirts, de resto comércio liderado pelos chineses. Os jornais europeus, na segunda-feira, fizeram manchete com a foto icónica. Boa parte dos espanhóis e ingleses falaram, obviamente, sobre a seleção dos respectivos países na sequência da final do Euro. Mas nos franceses, e eu registrei isto, sublinho apenas, o Le Monde não publica a foto de Trump na capa, ilustra a notícia com uma fotografia de Biden, o que é verdadeiramente extraordinário. O debate que se estabeleceu nos mídias foi avassalador, deu-nos uma dimensão mundial do impacto do acontecimento da Pensilvânia, televisões e rádios em direto, fotos que correram o mundo num abrir e fechar de olhos, informação e desinformação a ferver nas redes sociais. Os média fizeram de Trump um herói político instantâneo, do vosso ponto de vista? Fizeram... Naquele momento ele passa a ser um herói? Eu acho que sim. A partir daquele momento ele passa a ser um herói, mas sobretudo eu gostava de referir aqui um título de um semanário britânico que se chama The New European, que tem um título que eu acho absolutamente fantástico e que resume um bocadinho esta situação, que é a bala que feriu Trump, mas matou Joe Biden. Portanto, nós não sabemos, obviamente, se isto resolveu as eleições, se não resolveu. Mas que, de facto, transformam um bocado, e tendo em conta o eleitorado, já estamos a falar de um eleitorado mais ou menos fixo de Trump. Agora, neste momento, quase a elegê-lo como algo divino, não é? Alguém que pela graça de Deus, escapa a um atentado. É evidente que ajuda muito em termos de popularidade e em termos de fixação de eleitorado. Não sabemos, como eu disse, se isto é suficiente para Trump ganhar as eleições, mas que é um passo muito importante para isso eu penso que não há dúvida nenhuma. Luís Marques. Bom, este é um atentado que, comparando com o anterior, que foi com o Reagan, em 1981-82, tem uma dimensão mediática completamente diferente. Quem se lembra ainda de 81, nós lembramos, não há nada comparável com a dimensão que este teve. O tempo que ocupou, o espaço, a imagem, a força da imagem, a velocidade, as fotografias extraordinárias, a fotografia da bala, portanto, tudo isto ganha aqui uma dimensão que toda ela tem uma carga mediática brutal, uma carga política imensa e um valor icónico que ficará para a história dos Estados Unidos, até porque aquela fotografia em que ele aparece com o punho erguido e com a bandeira por trás, que não foi encenado. E essa é uma das aspectos mais relevantes. Artificial, não é? Ali a qualidade do fotógrafo, a qualidade da fotografia, aquele instantâneo, é algo único. Isso ficará para a história, já é um acontecimento histórico. Infelizmente, algo que se inscreve na história americana, onde os atentados contra presidentes, já foram 4, que, entre baleados e mortos, tanto mais outros candidatos, como enfim, o Kennedy, o irmão, é o traço de uma sociedade violenta que não resolveu este problema, infelizmente. Agora, o peso que vai ter nas eleições nós não sabemos, veremos. Para já, o que sabemos, pelos dados das sondagens, de hoje mesmo, hoje estamos quinta-feira, hoje é quinta-feira, portanto, que estamos a gravar, mostra que os valores existentes antes deste acontecimento se mantêm. No Economist, o Trump está à frente de 2 pontos, na ABC, que tem um tracking diário, o Biden está à frente. Não houve aí grandes alterações, o que não quer dizer, portanto, que haja aqui uma alteração que nós ainda não é visível, portanto, nas sondagens. Há um aspecto interessante
deste acontecimento que tem a ver com a invocação de Deus que foi feita logo a seguir por Trump, e a carga que isso pode ter no eleitorado católico. E há aqui um paralelo histórico muito interessante, que é o seguinte: a filha do Ronald Reagan escreveu um livro sobre a vida do pai, ela chama-se Pat Davis, em que conta o impacto que o atentado que o Reagan sofreu teve na maneira como ele tanto encarou a vida depois do atentado. Então ele diz que ele acreditava que quem o salvou foi Deus, tal como agora o Trump também diz o mesmo, e que Deus o salvou para ele acabar com a Guerra Fria e para chegar a um acordo sobre o desarmamento nuclear. Ele acreditava piamente nisso. E a filha diz: é possível que aquilo que ele conseguiu com Gorbachev não tivesse acontecido sem o atentado. A crença o atentado, sim. O atentado mudou a cabeça do Reagan. E mudou Trump. E mudou Trump. A questão é essa. Ele apareceu... a conclusão era esta. Será que vai mudar Trump? Nós não sabemos. Mas ele apareceu em Milwaukee, na Convenção Republicana, mais contido, mais calmo, mais sereno, avaliando a linguagem corporal. Não era o Trump que nós temos visto. Era uma pessoa diferente, seguramente, ou talvez menos arrogante, em termos de postura física até. Este atentado pode ter mudado também a figura do candidato Donald Trump, Eduardo Oliveira Silva. É uma possibilidade, digamos. Ele é uma pessoa que, do ponto de vista da imagem, joga bem com isso, portanto, também pode ser uma estratégia. Podia estar combalido ainda, mas lá que, 24 horas depois lá que a criatura disparo, apareceu de forma diferente, isso é verdade, isso é indiscutível. Aqui há um ponto que o Luís Marques citou e que tem a ver com a religiosidade do povo americano. Quer dizer, há aqui os americanos são crentes na sua essência, uns católicos, enfim, mas em geral são cristãos. E a nota de dólar tem lá uma coisa escrita que é In God We Trust. E, portanto, isso é uma essência. E, portanto, é possível que aquela ideia messiânica passe e solidifique o Trump enquanto candidato. Simultaneamente, o Luís Marinho escolheu muito bem a frase do European, porque é realmente significativa. A bala atingiu o Trump, mas matou politicamente o Joe Biden. Eu penso que isso é uma realidade objetiva do ponto de vista eleitoral. Portanto, eu não acredito que daí o anúncio, ou pelo menos a notícia de que ele estaria disponível para desistir da presidência. Sim, eu acredito. Eu não acredito que ele desista, mas acredito que a eleição dos democratas está muito comprometida ou até eventualmente perdida. E são 50 estados mais um que votam de uma maneira muito específica. E, portanto, eu acredito que isto é uma confirmação de Trump. O problema de Trump é que ele influencia a vida de milhares de milhões de pessoas que não votam, não é? Mas são objetivamente objeto das suas políticas. E, portanto, nós inclusivamente, não é? Portanto, é muito complicado ter aqui uma opinião, mas eu penso que solidificou o Trump definitivamente. Há um aspecto aqui que, diz. respondendo à tua pergunta, que ele disse, logo a seguir ao atentado, que o discurso que tinha preparado para hoje, ele vai falar hoje na convenção do Partido Republicano, que tinha tirado para o lixo. Já não fazia sentido aquele discurso. E que vai fazer um discurso para apelar à união. Portanto, se for assim, isso significa que ele mudou de estratégia. Percebeu que há aqui um momento de mudança em que ele pode ser um momento aglutinador de um eleitorado mais moderado, menos radicalizado no discurso, e deixar a parte radical para o DG Vance, portanto, que é agora, portanto, o seu candidato a vice-presidente. E que falou ontem. Se for assim, isso pode significar uma ameaça maior para o Biden, no caso do Biden chegar às eleições. Ele conquistar aqui um eleitorado menos radical,
menos entrecheirado, tanto nas guerras culturais, é mais perigoso. Portanto, se ele o fizer, vamos ver como é que vai ser o discurso. Ele disse, portanto, que o discurso vai ser diferente. Vamos ver qual vai ser. Como é que vocês entendem a comunicação do Kremlin? Do Sr. Peskov ter vindo imediatamente após o atentado da Pensilvânia insinuar que havia mão da Casa Branca por trás do... É inédito em termos diplomáticos, não é? Uma coisa dessas. Sim. Quer dizer, a ligação Rússia-Estados Unidos, ou pelo menos uma parte, um setor político dos Estados Unidos, também é inédita, não é? Quer dizer, era uma coisa que não acontecia, acontece agora há uns anos, com Trump, basicamente. Não sabemos se existiu antes, pelo menos se existiu, não é basicamente conhecido, mas há de facto uma influência do Kremlin na política norte-americana, o que, como eu disse, é absolutamente inédito. E o que é certo é que penso que a escala tem vindo a aumentar. Portanto, e esta declaração oficial, esta declaração oficial ajuda um bocadinho a perceber isso. É evidente, penso que ninguém tem dúvidas em relação a isso, que para o Kremlin a eleição de Trump é uma vantagem. Devemos saber qual é, mas de facto parece ser uma vantagem. Um aspecto que vale a pena seguir nos próximos tempos, que é as teorias da conspiração, tanto relativamente ao que se passou. Porque nós, enfim, em Portugal isso não acontece, pelo menos não está ainda a acontecer, embora as redes sociais já estejam cheias de teorias da conspiração, mas nos Estados Unidos há uma verdadeira overdose de teorias da conspiração. A Bárbara Reis tem hoje no Público um artigo muito interessante sobre isso, porque temos democratas para assegurarem que tudo isto foi encenado e temos republicanos a dizer que quem mandou foi o Biden. Portanto, enfim, agora vai valer tudo. Teoria, até as eleições vai valer tudo. Exato, e uma outra teoria que foi uma coisa construída no metaverso com inteligência artificial, o que é também extraordinário. Não aconteceu exatamente o que estava previsto. Sim, mas temos de estar preparados para isso. Nos próximos tempos vão ser preparados. E os mídias tradicionais têm um papel importante e decisivo na descodificação esse permanente fogo cruzado entre informação e desinformação. A única coisa que não sabemos é se essa informação dos mídias tradicionais prevalece em relação à informação, entre aspas, das redes sociais. E eu acho que a informação das redes sociais tem muito mais importância, é um fator muito mais decisivo do que a dos mídias tradicionais. Já é mais veloz, tem mais velocidade. É que desde sempre, aliás, as redes sociais, digamos assim, grosseiramente, são um bocado o boato, não é? Sempre existiu. Nós temos já alguma idade, sabemos perfeitamente que as teorias da conspiração antigamente eram o boato, não é? Hoje o boato circula alegremente pelas... E é uma verdade que está tudo cheio de teorias da conspiração. Eu não sigo diariamente os jornais americanos, não me levanto a correr a ver os jornais, mas aquilo que eu tenho assistido é que nos média tradicionais há alguma ponderação. Não tem, até agora está-me a falhar o nome, aquela televisão muito trumpista, a Fox tem sido relativamente prudente na abordagem. A televisão de Israel, que está muito dentro de muitas coisas que eu acompanho, tem estado também muito, muito prudente. E, portanto, diria que os média tradicionais recuaram um bocado relativamente à conspiração, até os nossos, não é? Mas a barragem que a imprensa francesa fez à Le Pen não é possível nos Estados Unidos. Sim, não existe. Não existe. Mas há um ponto relativamente às redes sociais que convém referir, que é o seguinte: nas redes sociais não estão só boatos, não é? A imprensa séria também está nas redes sociais. Não, está bem, mas eu estou a falar de... O Expresso também está nas redes sociais, o Público também está nas redes sociais. Está bem, mas tu tens lá tudo, não é? Mas não tens só boatos, também tens... Sério, quem quiser boatos, vê boatos. Quem quiser informação séria, vê informação séria. Portanto, isso aí... É evidente que depois cada um... Claro que o boato é mais atrativo, porquê?
porque apela ao sentimento, quer dizer, não, isso sempre foi assim, não é? Sempre foi com a escovilhice, nós gostamos da escovilhice, normalmente, ninguém não é? resiste Contar histórias inverosímeis, é mais atrativo do que ler coisas sérias, mas as coisas sérias também lá estão, quem quiser consumir. Não, está bem, ok, deixa-me só esclarecer, o que eu estou a falar era, evidentemente, das redes sociais e da utilização abusiva dos TikToks, dessas coisas que transmitem as fake realmente news, as fake news e essas coisas, mas e que eu distingo perfeitamente, se calhar exprimi-me mal, mas evidentemente... Deixem-me só citar aqui Rita Figueiras, que é uma professora da Universidade Católica, que no Público desta quarta-feira diz que o ambiente digital é avesso à disciplina da verificação. E a destruição da noção de que existem factos é mais uma prova de que tudo se tornou uma questão de opinião. Claro. E conclui, de uma forma que me parece importante para a reflexão, que uma das verdadeiras tragédias contemporâneas, diz ela, é que as notícias sobre a morte da verdade não são manifestamente exageradas. E, portanto... Isso tenho dúvidas sobre isso. Tenho dúvidas sobre isso. Isto no sentido de que toda a gente acredita em qualquer versão daquele atentado, não é? Sim, também, mas há pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam, não é? Não está provado que a esmagadora maioria das pessoas nos Estados Unidos ou em Portugal acredita que aquilo foi um atentado. O atentado foi, mas que foi manipulado por alguém. Quer dizer, isso não é absolutamente evidente que seja assim. Acho que também é um bocadinho exagerado, portanto, o anúncio da morte da verdade. Não, eu concordo com isto. O que tem prevalecido no contexto mundial, nacional e americano é aquilo que parece ser uma realidade. Foi um atentado cometido por um louco que tinha acesso a armas que já mataram centenas de pessoas nos Estados Unidos, não é? Portanto, não há aí que transportar isto para coisas, metendo o Dr. Putin lá em Moscou. Os outros problemas que existem são problemas que não decorrem da comunicação, como nós decorrem de outras guerras, não é? Guerras de identidade, guerras culturais, guerras de grupos, guerras políticas e partidárias, das quais a comunicação é o reflexo, é parte, é uma extensão dessas guerras. E essas guerras não são resolvidas pela comunicação propriamente dita, são resolvidas noutros planos, não é? Claro, se uma pessoa do Partido Democrata quer acreditar que aquilo foi encenado pelo Partido Republicano, acredita porque é a sua vontade. É da sua vontade. Ela quer acreditar naquilo. Como um republicano acreditar que aquilo que foi, o Biden que mandou, ele quer acreditar naquilo. O que é que se pode fazer em relação a isso? E eles não podem fazer nada, não é? Mas e qual é a tendência, quando tu dizes que não acreditas, eu também não, que isto é o fim da verdade, estamos todos de acordo. Mas a verdade é que nós hoje, se eu quiser acreditar na teoria da conspiração, vou imaginar. Eu acredito que aquilo foi criado pelo Trump para se transformar no herói. Vou buscar 150 argumentos que já estão nas redes espalhadas por tudo quanto é lado e ajuda-me a acreditar naquilo. Se eu quiser acreditar no oposto, também vou buscar. O problema é que nós estamos cada vez mais, eu estou a dizer estou a falar no geral, vivemos na nossa bolha, isto é, eu tenho uma teoria. Portanto, vou buscar às redes sociais aquilo que ajudam a comprovar a minha teoria. Sim. E este é um drama que está a acontecer na nossa sociedade. Não foi sempre assim. Ainda sou capaz de apresentar a pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. Pois é verdade. Então, pronto, o que é que queres fazer, não é? Tens, aliás, agora um filme. Tens agora aí um filme que mostra exatamente sobre a morte do Sá Carneiro. Sobre a morte do Sá Carneiro. Já houve 10, não sei. Foi um atentado. Há gajos que acreditam no atentado, não há. Claro. E outros que não. E não há nenhuma evidência nem de uma coisa nem de outra, não é? E, no entanto, as pessoas acreditam em alguma coisa. Luís, só que nós hoje temos acesso a muito mais informação, entre aspas, que nos ajuda a acreditar que a nossa verdade é que é. Este é um problema. A propósito da manipulação, já agora recomendava que quem nunca viu, visse o Goodbye Lenin, não é? Que é um filme notável. Bom, mas eu só para dizer uma coisa.
o Rui colocou ali uma questão sobre um comparativo com França, e eu acho que realmente nos Estados Unidos não é possível. As coisas estão muito divididas, jogar-se-á nos 55-45, 52-48, não haverá, penso eu, nos Estados Unidos, Não há uma blocos frente à Europa. ideológica Não se há, formou Não, nesse lá momento. é, Penso que não. A gente fala nos Estados Unidos como se aquilo fosse um cataclismo. E que se os Estados Unidos agora estão todos a virar, tanto para a extrema-direita. Vamos lá, o Biden ganhou o Trump. Esquecemos disso. Sim. Há 4 anos. O Trump perdeu nas eleições. Os americanos não votaram no Trump, votaram no Biden. Ele diz que não. E mesmo, também, isso é o que ele diz, não é? E mesmo há 8 anos, o Trump ganhou por muito pouco. Portanto, ele estava muito dividido. E, no meu entender, o Partido Democrata só perdeu porque tinha uma má candidata. Era a última candidata que o Partido Democrata podia apresentar. Se com outro candidato, ainda hoje estou convencido, lá está, pode ser uma especulação, naturalmente, que portanto, o Partido Democrata ganhava e que o Trump não teria vencido aquelas eleições. É muito forçado dizer que a maioria do povo americano está do lado do Trump, muito longe. J.D. Vance, o vice apresentado pelo Trump, que chamou ainda não há muito tempo, há um tempo, mas não há muito tempo, que o Trump era o Hitler americano, mas que já mudou de opinião desde que se transformou em senador, levado ao colo pelo Trump. É uma mais-valia para a candidatura de Trump? Isto é, pode ampliar a vantagem que ele já tem neste momento das sondagens? Pessoalmente acredito que sim. Por 2 motivos. Primeiro, pela idade, mas sobretudo pelas características do Vance. Ele é vamos lhe chamar, enfim, não sei se é o termo próprio, mas enfim, um intelectual, um indivíduo com um perfil intelectual completamente diferente de Trump. É um homem que já escreveu livros que são best-sellers, portanto, e livros bastante interessantes, que no passado, relativamente recente, de facto esteve completamente contra Trump. Não se percebe o que é que o levou a esta cambalhota tão grande, mas eu sinceramente penso que é uma boa ajuda para a candidatura do Trump. Vai ser o polícia mau? Não, vai fazer de polícia mau e o Trump fará de polícia bom agora? Ele dá uma dimensão, como o Luís disse, dá uma dimensão intelectual que o Trump não tem. O discurso dele ontem, ele falou ontem na Convenção Americana, do Partido Republicano, e dizem os relatos que foi brilhante. Ele é, de facto, um brilhante orador, um indivíduo, portanto, com uma inteligência acima da média, é o que dizem. Eu li o livro que é um excelente livro, portanto, um espelho da globalização, dos efeitos da globalização, portanto, nas zonas operárias e pobres, portanto, dos Estados Unidos. Que, aliás, a grande força. É a base dele. A grande força. E isso pode ajudar o Biden, tanto o Trump, a ir buscar um eleitorado, tanto que é um eleitorado mais pobre, operário, das zonas degradadas da chamada cintura industrial dos Estados Unidos. E ele fala para esse público, porque ele vem de lá, não é? Portanto, ele é de uma família muito pobre, portanto, e que viveu nesse ambiente. Foi uma boa escolha. E estamos aqui, eventualmente, encontrou-se aqui alguém que pode ser o sucessor do Trump na liderança do Partido Republicano, que hoje em dia é um partido, deixou de ser o Partido Republicano, o Old Party, o Republican Party, portanto, acabou. Hoje o Partido Republicano é um partido, portanto, do Trump. Sem valores, sem ideologia, muito populista nas suas premissas ideológicas, e não sei se o Vance vai alterar isso, pelo contrário, tudo indica que não vai alterar, pelo menos para já. E isso, obviamente, se o Trump ganhar, vai alterar claramente aquilo que é, portanto, a fisionomia da política americana. Não sei, eu não tenho assim um historial muito grande sobre ele. Há uma coisa que eu espero, é que ele, em momentos cruciais, possa ter o bom senso, a coragem que teve o Mike Pence quando o Trump se passar com algum problema, não aceite aquilo que o Trump quis fazer, que é avalizar o assalto ao Capitólio, e até o Pence teve para ser enforcado. Sugeria-se que o vice-presidente tenha sido enforcado. Pelo menos
se não tiver mais isso, mais nada, pelo menos que tenha o bom senso em situações extremas que teve o ex-vice-presidente. O outro tinha um peso que este não tem. Não é? Era um homem crente. Era um crente homem... e tinha outra experiência, tinha outro peso, não é? No partido, este não tem. Então, we have a problem. Temos um problema. Nós estamos a sair. Sim. Houston. Temos um problema. Houston, temos um problema. Estamos a sair da Cimeira da NATO, em Washington, justamente, e em que havia um elefante na sala, de alguma maneira, que era o Trump. Não é? Eles falaram sobre tudo, sobre a China, sobre a Ucrânia, sobre a necessidade da defesa coletiva e dissuasão, sobre a questão da necessidade da coesão política, mas ninguém se atreveu a enunciar que estratégia terá a NATO com Trump na Casa Branca. Aí uma notícia perturbadora, que é, ao que parece não, está comprovado, o Mike Pompeo, que foi o secretário do Estado do Trump, esteve lá em reuniões, ele e uma equipa dele, aparentemente para começar, portanto, a preparar uma transição para o Trump, no caso do Trump ganhar. Isso está comprovado, portanto, que essas reuniões existiram, o que significa que a NATO, de alguma maneira, equacionou, ou está a equacionar, o que é que vai acontecer se o Trump ganhar. Enfim, tens razão, portanto, o elefante estava lá, mas assumiu a forma do Mike Pompeo. Ok. Sim, havia um elefante na sala. Era o Mike Pompeo. Era o Mike Pompeo. Eu acho que o problema da NATO, o problema da Europa está nas divisões, digamos, subliminares ou até objetivas e no comportamento do Dr. Orbán, não é? E, portanto, é o troublemaker das coisas. Hoje, quinta-feira, nós estávamos há bocado juntos quando vimos que a von der Leyen foi eleita. Portanto, há aqui uma reconfiguração das situações. Penso que o novo secretário-geral da NATO também é uma pessoa, mais próxima do Trump, por acaso. Sim, mas não vai querer destruir a Europa e facilitar-lhe a vida, não é? Portanto, eu penso que a Europa, eu sou um crente na Europa e na União Europeia, e, portanto, eu penso que nós temos problemas e a NATO precisa de ser reforçada ao nível europeu, mas estou convencido que o elefante na sala é o Orbán e algumas atitudes que ele tem tomado. Há aqui um ponto que é o seguinte, independentemente de outras implicações que vai ter para o mundo, a eventual eleição do Trump coloca um problema complicado à Europa, não é? Ou seja, o esforço militar na Europa vai ter que ser, portanto, muito superior àquilo que é atualmente. Isso vai reconfigurar um bocadinho aquilo que é a gestão financeira na Europa, porque, por exemplo, Portugal, até 2030, segundo o Primeiro-Ministro, vamos ter que colocar, portanto, cerca de 6 mil milhões de euros, portanto, não é? Ou seja, os 6 mil milhões de euros que vão para estas despesas militares não vão para outras coisas. Tem que sair de algum lado. Claro. Ou seja, a política, portanto, a social europeia, que assentou muito num chapéu de chuva que era garantido pelos Estados Unidos, esse chapéu de chuva vai desaparecer, o que significa que há algumas áreas, portanto, que vão ser afetadas no futuro. O problema da Europa também passa por uma harmonização de materiais, etc. Não é? Porque os franceses fazem os aviões que eles acham que são os melhores, os italianos fazem uns tanques, uns carros de assalto, uns blindados, para não ferir aqui a suscetibilidade militar, que eles acham que são os melhores. Cada um apresenta o seu material e, portanto, isso a Europa tem que se rever nesse ponto. Tu falaste, Eduardo, no Orbán, no Dr. Orbán. Eu não vi grande alarido na imprensa com este périplo do Dr. Orbán por Kiev. Houve algum, não muito, não é? E sobretudo as instituições europeias só agora é que tomaram posição em relação não fosse a von der Leyen não ser eleita. Nesse sentido, a eleição da von der Leyen é uma boa notícia. É uma boa notícia. Muito bem. Debate do Estado da Nação. Montenegro apresentou-se em grande forma. Muito aguerrido, muito solto, muito eficaz, no seu primeiro debate do Estado da Nação. De resto, foi uma estreia, mas também vinha
respaldado por a ação do governo em 3 meses, vinha respaldado por sondagens, designadamente uma que diz que ele é mesmo mais popular em eleitores de outros partidos, à exceção dos comunistas. Montenegro faz 59% na avaliação positiva, só 30% na avaliação negativa. Comparativamente mais popular que o Presidente da República. Mais popular que o Presidente da República, o que é praticamente inédita. não, e que imagino que seja um duro golpe para Belém. Sim, isso é bastante. Um duro golpe para Belém. Não, o Marcelo está em recuperação, calma. Estamos aqui a nossa banda. Falou o representante. Não, representante. Está em A nossa fonte em Belém. A nossa fonte em Nossa Belém. fonte em Belém garante. Nossa fonte em Belém garante que não, isto está tudo Veremos a controlado. próxima sondagem. Bom, todos os ministros com avaliação positiva, portanto, digamos que Montenegro apresentou-se num debate em que vinha bem municiado, não é? Eu assisti a uma boa parte do debate e, sobretudo, à primeira intervenção de Montenegro. Achei que Montenegro está bem. Terá pisado, isto é a minha perspectiva, ligeiramente o risco num ataque muito feroz ao PS, portanto, juntando ao Chega, tendo em conta que a partir de amanhã, estamos a falar, hoje é quinta-feira, portanto, a partir de sexta-feira, vai ter que se sentar com o líder do PS para começar a negociar a questão do orçamento. Tirando essa questão, acho que Montenegro, e nós já aqui falámos disto noutros programas, a mim está-me a surpreender, sinceramente, pela positiva. Acho que ele tem estado bem, tem estado muito, muito claro. O governo tem estado bem porque não tem falado muito, isto é, não temos muita informação dispersa de ministro este, ministro aquele. Portanto, acho que há alguma coordenação que me parece funcionar bem no governo e, portanto, digamos, em termos de estratégia de comunicação, não parece-me que Montenegro está com alguma vantagem. Em relação ao debate em si, houve quem achasse que aquilo não foi bem um debate do Estado da Nação, foi uma espécie de debate quinzenal. Porque foi de antecipação do debate. Exato. Muito de resto, fechado. deixa-me só dizer isto, Luís. O Bernardo Ferrão, eu não resisto a reproduzir aqui, disse que aquilo não tinha sido o debate da nação, mas sim o debate da negociação. Sim, também. É um bocado, é evidente que acho que foi muito feliz nesta definição. Tinha que vir ali um bocado já nessa perspectiva, não é? Eu só lembro é que, se bem que a saúde tenha sido um tema central deste debate, o que é que os portugueses acham em relação aos grandes problemas da nação de Portugal? Primeiro a saúde, depois os salários, depois a corrupção e depois a própria credibilidade e capacidade dos políticos. Portanto, estas são as grandes preocupações dos portugueses. Não sei se estamos em grande sintonia neste aspecto com a preocupação dos próprios políticos. E introduz uma novidade, que é a imigração nessa sondagem, não é? Sim, cá um bocadinho, sim, em sexto lugar, sim, a imigração. Foi uma antecipação da negociação? Sim, eu penso que, vamos lá ver, fazendo uma espécie de maia, eu acredito que, chegado à altura da votação do orçamento, tudo se irá compor e, portanto, eu estou convencidíssimo que o orçamento passa, desde que o Partido Socialista e o Chega não se substituam à governação. Portanto, é uma questão que tem vindo a ser, digamos, bastante recorrente nesta negociação. Penso que o Primeiro-Ministro teve bem, atacou os pontos essenciais, fez um discurso muito razoável. O Pedro Nuno Santos, entretanto, afirma-se como um líder já a distanciar-se do extremismo que o caracterizava e, portanto, eu acho que há relação ao centro que pode permitir alguma coisa. É evidente que o Montenegro tem que jogar naquelas surpresas que podem sempre acontecer e, portanto, não pode afastar totalmente o diálogo com o Chega, que, entretanto, está um bocado politraumatizado com os resultados das eleições europeias. Mas eu penso que há uma componente de afirmação. As sondagens podem ainda não traduzir isso,
mas eu penso que vai na tendência de haver uma afirmação, não sei se da AD, mas com os liberais a coisa há de se compor, penso eu. Luís Marques. Bem, para mim, já vamos ao Estado da Nação. O dado mais importante para mim, do ponto de vista mais relevante, do ponto de vista político, foi a decisão da Comissão Nacional do PS de autorizar o Pedro Nuno Santos a dialogar com o Governo. Muito bem. Quer dizer, quando o secretário-geral do Partido Socialista tem que ter autorização da Comissão Nacional para negociar com o Governo, significa que há aqui uma inversão da tendência da política está a ser seguida pelo Partido Socialista, que não deve ser muito alheia a um artigo que saiu do Público, muito interessante, assinada por uma editora de política do Público, bem informada, tudo indica, e sim, é bem informada, sem dúvida nenhuma, que, aliás, de uma página inteira, que citando várias fontes, não identificadas, como é hábito nestes artigos, a que colocavam em dúvidas a liderança do Pedro Nuno Santos. Não sei se viram esse artigo. Sim. Bom, isso significa que a situação no Partido Socialista não está tão pacífica como poderia parecer. E que a estratégia um pouco radical, entre aspas, do Partido do PSD, do Pedro Nuno Santos, relativamente ao orçamento, estava a ser contestada por ser uma estratégia totalmente errada para as circunstâncias políticas atuais. E dando uma nota de radicalismo ao Partido Socialista que lhe é altamente prejudicial. Isso, obviamente, está a traduzir-se desde logo naquilo que se vai passar no orçamento. É evidente que o Partido Socialista vai viabilizar o orçamento, seja não vai votar a favor, não pode, mas vai se abster, o que é suficiente para que o orçamento passe. Isso para mim é evidente e, portanto, toda a discussão do Estado da Nação tende para isso. É evidente que aqui uma escaramuça, a gente não tem que dizer isto, tem que atacar uns aos outros, tem que fazer, não passa, mas depois no final vai haver o acordo. Isso já se percebeu. Até porque, isto agora vou dizer que é o ponto que já foi referido para vocês, o Governo está bem. O que é que aconteceu durante este período? O Primeiro-Ministro trouxe uma calmia à sociedade portuguesa, portanto, e à política portuguesa muito grande, ou seja, passámos da crispação que existia no tempo do Costa para uma situação que está tudo normal, não há crispação, não há casos na comunicação social, ainda não foi demitido nenhum secretário de Estado, não há suspeitas sobre nenhum diretor-geral, não há, portanto, nenhum ministro em causa. Portanto, tirando o INEM, que aquela coisa tirando essas coisas e tal, tirando isso. Está bem, mas em geral não há. Também não ser assim uma coisa não há, mas em geral não há nada. Mas foi demitido, Eduardo. A ministra demitiu. Deixa lá o Luís. Mas não há aqui, portanto, não há uma crispação, não há crispação. Depois o Governo está a fazer quatro coisas que o Governo fez muito bem. Primeiro, está a gerir com discrição, que também é muito relevante por comparação àquilo que acontecia no Governo do Costa. Resolveu o problema dos professores e dos polícias, chapou, portanto, resolveu, passou por cima dos sindicatos, ou pelo menos dos sindicatos radicais, e resolveu o problema. Resolveu o problema do aeroporto, que era um tema que vinha, e deu uma nota positiva em relação ao IRS. As pessoas quando têm dinheiro no bolso, toda a pressão política acaba, diminui. Foi isso que o Governo está a fazer bem. Não vejo. Como dizia um pugilista norte-americano, o dinheiro não resolve tudo, mas acalma os nervos. Acalma bastante os nervos. Mas os números mostram, não é? 77% dos portugueses, na sondagem que o Luís estava a dizer, a referir um bocadinho, ou tu a referiste, 77% dos portugueses acham, tanto querem que o Governo faça o seu mandato. Com isto, o PS vai fazer o quê? Sendo que a sondagem desta semana da Universidade Católica para o Público e para a RTP mostra que a direita ainda está 7 pontos à frente da esquerda. Somando os partidos da direita dá 52%, somando os partidos todos da esquerda dá 45%. Portanto, o PS vai fazer coisa. Provoca uma crise política. Porquê? Para quê? Para nada. Exato. Não faz sentido. Não, e depois há um outro dado também interessante que eu há bocado não referi e que me parece relevante, que é o ministro Fernando Alexandre, que resolveu o problema com os professores, é o segundo melhor classificado do governo. Tem-se revelado, aliás, um grande ministro. Tem-se revelado um grande ministro. Rangel é o primeiro, obviamente, é sempre excetuando Montenegro. A tendência dos ministros gostam de Sim, exato, mas o da educação não é? Claro. E o Sarmento, curiosamente, é o terceiro. Portanto, o pódio é Rangel, Fernando Alexandre e Sarmento. O que significa duas coisas. Primeiro, que o melhor está calado. Exatamente. Não é? Pois. Não é? E é melhor fazer
do que não fazer. Do que anunciar que vai fazer para a semana, daqui a 2 Acabou, dias. não é? Exatamente. A própria Margarida Blasco, não está mal cotada. Nada, mal. Muito Resolveu o problema muito dos- bem do- cotada e dos resolveu polícias. o problema dos polícias. Muito bem, já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Eu atrevo-me a começar Eduardo com Oliveira e 2 Silva. enigmas. Primeiro, nós somos comunicação social. A tutela foi distribuída, é do Pedro Duarte, o ministro, e ao Carlos Albereu Amorim. Eu espero que haja uma visão sensata do setor global, porque é muito complexo. A comunicação social hoje não é só uma empresa ou outra, é tudo e passa por um conjunto de circunstâncias muito complexos e que não são nada fáceis e, portanto, esperar que, ao contrário do que aconteceu com a tutela anterior, que realmente nada faz, mas agora escreve brilhantes artigos no Público, que possa ser eficaz e ajudar o setor. O brilhante é piada. Sim. É bom, não sublinha isso, não é? Não são maus, não estou a dizer que são maus. É um brilhante. irónico. E que possa fazer alguma coisa. Depois, muito rapidamente, só para dizer o seguinte, eu espero que este governo não faça anúncios que depois não dão em nada. Porque aquela história de que agora se pode ir sem marcação não funciona assim, porque eu hoje tentei ir às finanças e chegar lá e disseram-me que tinha que me ter inscrito e marcar e reservar e mais não sei o quê. Portanto, resistência Eu não passiva. vou a nada, uma não me manifestação. inscrevo. Não, há resistência passiva e eu acho que estou aqui a dar um alerta. Bom, Muito o meu enigma, e avanço já, porque tenho que destrunfar aqui um bocadinho e tenho que vos pedir alguma paciência, é sobre a calçada portuguesa. Oh, isso é importante. A calçada portuguesa, não é? Como todos sabemos, é um símbolo nacional espalhado pelo país e pelo mundo, em cidades como Macau, Luanda ou Rio de Janeiro, só para citar algumas. A coisa é bonita, tem um belo efeito cênico, é claramente distintiva, imediatamente identificada com Portugal e com os portugueses. Isso é tudo isso, mas também é perigosa, às vezes fatal ou, no mínimo, responsável por trambolhões aparatosos com consequências para o resto da vida. Por isso, ou sobretudo por isso, a instalação da calçada portuguesa em todos os passeios, pequenos ou grandes, planos ou inclinados, amplos ou sem espaço sequer para 2 pessoas caminharem lado a lado, é um absurdo sem tamanho. É uma armadilha para os mais velhos e para as senhoras de salto alto que se arriscam ao cadafalso. Quem foi o gênio que inventou a coisa? Não. Quem é que foi o culpado pelo permanente atentado à integridade física dos cidadãos? Bom, Afonso de Albuquerque, por isso eu vos pedi alguma paciência, Afonso de Albuquerque trouxe do Oriente um rinoceronte que ofereceu de presente ao rei, mas não pode ser responsabilizado pelo uso que o monarca fez do animal. Tampouco Dom Manuel I, que mandou empedrar a Rua Nova dos Mercadores por carta régia do final do século XV. El Rei respondeu apenas para preservar o asseio da corte no desfile de celebração do seu aniversário, dado o espalhafato de lama que o bicho lançava a todos durante a passagem do cortejo real, que a besta integrava para entusiasmo geral do povo. Então, se a culpa não é de Dom Manuel I, que procurou apenas algum asseio nas suas apresentações públicas, se não é de Afonso de Albuquerque, que se lembrou do exotismo, se não é certamente o senhor engenheiro militar Eusébio, que resolveu ocupar os reclusos do Castelo de São Jorge e alargou depois a sua imaginação ao Rossio, mas só aparece na história 4 séculos depois, se a culpa não é de nenhuma destas personalidades, de quem é a culpa? Bom, a culpa só pode ser da besta, que, pelo visto, não sabia comportar-se. Ainda bem que desta vez a culpa não é do contabilista. Muito bem. Pronto, está feito. Muito bem, eu gostava de... O meu enigma é o seguinte, é o problema dos famosos nos grandes programas de televisão, nos programas de entretenimento da televisão. E quem são esses famosos? Eu pergunto, porque é que os diretores de programas das TVs comerciais insistem até à exaustão em programas com pessoas que basicamente não têm nada para nos dizer.
É verdade que tem alguma audiência, é verdade, tudo isto é verdade. Mas o meu enigma é porquê? Eu vou dar aqui rapidamente um exemplo que tirei de uma revista também desta área, que é o último programa apresentado pelo Gocha na TVI. E quais são os grandes famosos que esse programa tem? Temos Diana Lucas, Xana Carvalho, Élvio Santiago e Rafael Baião, que me dizem que são do mundo da música. Este último também dá cartas no TikTok. Da representação encontramos o brasileiro Igor Marchesi, que vive em Portugal já há vários anos, David Mesquita e Rosa Bela, atriz e também mulher de Carlos Areia. São todos famosos? São todos famosos. Elvis Da Dança das Estrelas, temos caras conhecidas como Diogo Marcelino, Catarina Miranda, Bernardina Brito e Mari. E, para concluir, Mafalda Diamond e o pai desta, David Diamond. E, por último, Beatriz Prates, enteada de Toy. O Elvio acho que é Tá muito certo. conhecido. Está certo. Luís Marques. Tu falaste em gênio, eu também trago aqui um gênio à colação, que é esta. A semana passada eu falei em duas empresas com nomes estranhos, não sei se revelaram disso. E depois fui para casa pensar no assunto. O tema merece alguma reflexão, pelo seguinte. Antigamente, escolher o nome de uma empresa era uma grande dificuldade. Primeiro, porque tinha que se pedir o nome, e o nome, portanto, ia uma organização, uma estrutura do Estado, que iria verificar se havia alguma empresa, alguma marca parecida ou não. Portanto, havendo, tinha que voltar para trás, às vezes andava-se 3 e 4 vezes, portanto, até encontrar o nome. Um gênio descobriu que a melhor forma era arranjar nomes de empresas e quem quer criar uma empresa, pode ir a uma base de dados e escolhe o nome. E aquele nome já não tem, portanto, já está autorizado. Portanto, é muito mais rápido escolher o nome. Só que isso depois tem um efeito muito curioso. É que temos nomes de empresas estranhos. Porquê? Porque esta missão foi acometida a um gênio louco. Então temos os seguintes exemplos. Há uma empresa chamada Neurónio Decimal, que por acaso é da minha filha, que não se dedica a nada de tecnologia, dedica-se à prestação de serviços. Há outra chamada Fórmula Irreversível. É uma empresa de construção civil. Há outra chamada Sonho Infalível. É de pinturas. Há ainda outra chamada Riscas Escondidas. É de limpezas. E agora pergunto-vos a vocês. Uma que se chama Pavão Curioso faz o quê? Comunicação social. Rui. Não sei. Menage. Pavão Curioso, atenção. Menage. Não, toma conta de jardins, olha de cima, não? Pavão Curioso. Limpeza de florestas. Mais perto. Muito bom. Muito bem. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Nós vamos de férias, voltaremos em setembro. Queremos aqui deixar uma palavra de regozijo, de prazer por este tempo que tivemos aqui nesta nossa Rádio Renascença. No nosso regresso. Esta oportunidade extraordinária, não é? Como se costuma dizer, agradecemos esta oportunidade. Um momento muito emocionante até, emotivo. Sem dúvida. Voltamos então em setembro. Até lá. Até lá.